Bom dia, graça e paz. Todo mundo da direita hoje aqui, né? A igreja vai ficar pendente. É bom que agora ninguém atrapalha ali na frente do telão. Muito bem, nós vamos meditar hoje na palavra do nosso Deus. Vamos começar hoje um novo momento aqui de pregação para aqueles que têm acompanhado a igreja. Nós temos um estilo de pregação que é uma pregação para facilitar as pessoas entenderem as Escrituras. Então, nós pregamos a Bíblia de forma consecutiva. Então, a gente começou aqui, a gente pregou de forma consecutiva a carta de Paulo aos Efésios. Então, aqueles que vieram à igreja viram as pregações do capítulo 1 até o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Isso para facilitar o entendimento dos irmãos, para a compreensão de toda a mensagem, né? Então, em algumas igrejas as pregações são temáticas. Então, você vai na igreja no domingo, o pregador está pregando Gênesis, no outro ele está pregando Mateus, no outro ele está pregando Zacarias, no outro ele está pregando Apocalipse. Então, nós entendemos que para um melhor ensino das Escrituras, a pregação ela precisa ser, nós chamamos de expositiva e sequencial. Então você vai ver o texto como ele está escrito nas Escrituras de maneira expositiva. Eu vou expor o texto para vocês e depois nós vamos ver isso de maneira sequencial. Então, com a graça de Deus, se Jesus não voltar, nós vamos terminar o livro de João. Então, nós vamos ter todos os capítulos do livro de João, do Evangelho de João. Então, se você não perder nenhum culto, quando você terminar o livro de João, você vai falar assim: eu já ouvi a pregação de todo o livro de João. Isso também facilita para você em casa depois ler o livro, o Evangelho, e tentar aprender mais e pedir a Deus a sabedoria para aprender mais a respeito da palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos então falar sobre o Evangelho de João, mostrando que o Evangelho é o Evangelho do Deus conosco. A Bíblia tem 4 evangelhos, são 4 relatos sobre a história de Cristo. Então o Evangelho é a Boa Nova a respeito de quem? De nosso Senhor Jesus, e ela é contada de 4 ângulos. Então, se você for na sua Bíblia, você vai achar o Novo Testamento começa Mateus, Marcos, Lucas, João. São 4 relatos a respeito da história de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 3 primeiros evangelhos, eles foram escritos, foram Marcos, Mateus e Lucas. Então, o primeiro é Marcos, embora ele esteja no segundo da Bíblia, cronologicamente ele foi escrito primeiro, entre 55 depois de Cristo a 65 depois de Cristo. O segundo escrito foi Lucas, por volta do ano 60 depois de Cristo. E provavelmente o terceiro desses, o último desses 3, Mateus, depois do ano 60 até o ano 70 depois de Cristo. Entender essa cronologia nos ajuda a compreender a forma por que eles foram escritos. Então, se você olhar para o ano 50 depois de Jesus, e se nós contarmos que Jesus nasceu no ano 0 e ele viveu até o ano 33, o primeiro evangelho escrito foram 22 anos depois que ele já tinha sido ressurreto e elevado aos céus. A igreja tinha necessidade de ter as histórias a respeito de Jesus, para que tudo aquilo que for lembrado a respeito dele ficasse de fato testificado, e que ninguém pudesse depois chegar e falar alguma coisa a respeito de Jesus que não fosse verdade. Então os evangelhos, eles foram escritos para trazer a gente a verdade a respeito de Jesus. Muitas vezes eu já conversei com pessoas a respeito de Cristo e elas falavam para mim uma história de Jesus. Aí eu falava assim: onde você ouviu essa história de Jesus? Eu ouvi, me contaram. Aí eu falava para ela: mas essa história sua não é verídica. Por que ela não é verídica? Ela não está nas Escrituras. Ela não está em nenhum documento notado ou tido como real. Então é uma história que alguém inventou a respeito
e colocou Jesus como sendo aquele que fez tal história, e as pessoas passam a acreditar que isso é uma verdade. Eu lembro de uma história bonitinha, que diz que tinha um homem que ficava ajudando as pessoas a atravessarem um rio. Ele era muito forte. E as pessoas chegavam do lado do rio, não tinha ponte, e aí aquele homem pegava e colocava as pessoas no ombro e levava no rio a pessoa até o outro lado nessa travessia. E diz que Jesus, criança, chegou um dia do lado do rio e falou para ele: me ajuda a levar, me leva lá para o outro lado do rio. E o homem falou: vou te ajudar. E aí Jesus, criança, sentou no ombro dele e ele começou a nadar. Quando chegou no meio do rio, o Jesus, criança, começou a pesar muito, fazendo força sobre aquele homem para ver se aquele homem era digno. Se ele ia, de repente, sair para um lado e deixar a criança se afogar, ou se ele ia se afogar na criança para não deixar a criança de jeito nenhum. E aquele homem lutou com todo o peso e ele chegou do outro lado do rio e colocou a criança exausto. E a criança então fala para ele: você é digno, eu sou Jesus, eu que forcei o peso para ver se você era uma pessoa boa ou não. Então, veja que história bonita. Não é verdade. Não há um relato histórico sobre isso. Quais são os relatos históricos que a Bíblia tem? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses os três primeiros, nós chamamos eles de evangelhos sinóticos. Sabe o que quer dizer isso? Sinóticos é que eles vêm de uma mesma maneira. Então, se você for ler as histórias de Jesus, a maioria das histórias, vai se repetir. Você vai ler em Mateus, você vai ler em Marcos e você vai ler em Lucas. Elas estão lá. Toda a história. A multiplicação do pão. Mateus, Marcos e Lucas. Pode ir lá que elas estão lá. A travessia do mar. Mateus, Marcos e Lucas. Estão lá. O endemoniado gadareno. Mateus, Marcos e Lucas. Quando não repete em 3, repete em 2. As histórias estão ali testificadas, dizendo que mais de uma pessoa escreveu. Mateus e Lucas, e Marcos, eles têm uma visão mais humana de Jesus. Então, quando você vai ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver, por exemplo, que Mateus e Lucas, eles querem identificar Jesus como um ser humano. Então, eles vão falar sobre a genealogia de Jesus. Já leu genealogia? Já leu? É chato, pode falar que é chato. Mas ela está lá para quê? Para provar quem é aquela pessoa. Então você vai lá, chegar lá, fulano, que era filho de fulano, que foi filho de fulano, que era filho de fulano, que era filho de fulano, também foi filho de fulano, e foi filho de fulano. Aí o Mateus, ele faz o quê? Ele pega a genealogia de Jesus, escreve sobre ela até o rei Davi. Qual o propósito? Ele quer mostrar em Mateus que Jesus é o rei, que foi prometido lá em Davi. Então ele escreve a genealogia. Quando você vai em Lucas, a genealogia de Lucas leva, sabe aonde? A Adão. Por quê? Porque Lucas quer mostrar que Jesus é o filho do homem prometido desde Adão. Então por que tem as genealogias? Porque tem um propósito que o livro foi escrito e aquela genealogia está ali. Quando você vai ler Marcos, Jesus aparece no batismo. De repente você está lendo Marcos, Jesus está sendo batizado. Mas cadê a infância? Cadê a genealogia? Nada está escrito. Lucas, por exemplo, fala do relato, até da conversa do anjo, da apresentação de Jesus quando pequeno. Jesus some numa festa quando tem 12 anos. Lucas é metódico em escrever tudo isso para quê? Para mostrar quem era Jesus, de onde ele vinha, qual era a natureza humana dele. Contudo, o evangelho que nós vamos ver hoje, que é João, é o último evangelho escrito. É o evangelho que foi escrito entre o ano 80 e 85. E o enfoque dele é diferente, sabe por quê? Porque ele não começa falando da genealogia de Jesus, do nascimento de Jesus, nem do ministério de Jesus. Ele vai apresentar para nós um Jesus na eternidade. Ele vai falar para nós de um Jesus que nasceu,
que existiu antes dele encarnar, antes dele nascer. Então, o Evangelho de João, ele é um evangelho com uma moldura diferente. Vocês vão olhar para João, vocês vão falar, é muito diferente dos outros três. Por exemplo, 92% do texto que está em João só está em João. Você não vai encontrar em Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Só João. Qual é o propósito do livro de João? Ele quer mostrar que Jesus Cristo é Deus. Por que João escreve com esse desejo? João está escrevendo no ano 80. Quanto tempo faz que Jesus morreu no ano 80 e ressuscitou? 45, 47 anos. Sabe o que existia nessa época, dentro das igrejas evangélicas, das igrejas cristãs da época? Uma heresia. Eu não sei quantos aqui gostam de filosofia, ou já estudaram história, mas uma heresia chamada gnosticismo. Alguém já viu esse nome bonito? Gnosticismo. Aqueles que eram chamados gnósticos, eles achavam que tinha um problema na história de Jesus, porque para os gnósticos, Deus é puro e perfeito e ele não pode ter contato com a matéria. Então, o gnosticismo ensinava o seguinte: é impossível que Deus encarnasse. E, portanto, é impossível que Jesus Cristo seja Deus. E se Jesus veio em nome de Deus, ele não era carne, ele era um espírito, ele era um fantasma. E se em algum momento o Jesus Deus e o Jesus humano se reuniram, eles se reuniram em ações esporádicas, mas na cruz, por exemplo, não poderia estar o Jesus Deus, só estava um Jesus homem. Então, essa heresia, essas coisas eram ensinadas dentro das igrejas. E aí João precisa escrever o Evangelho para dizer, isso não é uma verdade. Então veja, há muitas pessoas hoje que vão nas igrejas e elas acham que a igreja não pode falar contra outras igrejas, não pode falar contra outras religiões. Porque isso é feio, isso é chato, isso não tem decoro. Mas o Evangelho de João já foi escrito para refutar uma outra doutrina que estava querendo entrar na igreja. Então perceba, hoje nós precisamos continuar falando, porque senão nós corremos o risco de, como cristãos, acreditar em coisas que não são verdades bíblicas. Então, para o gnosticismo, Jesus não era Deus. Sabe qual é uma religião ou uma doutrina que fala sobre isso hoje em dia? As Testemunhas de Jeová. Já ouviu falar das Testemunhas de Jeová? Então, as Testemunhas de Jeová vão dizer que Jesus Cristo não é Deus. Então, nós temos que falar contra as Testemunhas de Jeová. Ok? Por quê? Vocês vão ser, então, contra, vocês vão falar mal daquelas pessoas? Não, nós vamos falar mal dos ensinamentos daquela doutrina a respeito das Testemunhas de Jeová. Sabe uma outra religião que fala que Jesus não é Deus? É o Islã. Os muçulmanos vão dizer para nós que Jesus Cristo foi um bom profeta, mas que ele não é Deus. Então a igreja cristã vai dizer contra o Islã, porque o Islã não fala a verdade segundo as Escrituras. João escreve para dizer contra os ensinamentos errados a respeito de Jesus. E isso nós chamamos de um evangelho apologético. Uma palavra bonita para você aprender aí, se você não conhece. Apologético. O apologia é a defesa da fé. Então, tudo aquilo que vem contra a fé que nós ensinamos nas Escrituras, nós temos que combater aquilo para dizer, isto não é uma verdade. E aí, às vezes, a gente vai citar o nome de doutrinas, nós vamos citar o nome de outras igrejas, nós vamos citar o nome de outras religiões, porque estas estão ensinando contra o nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João é um evangelho de apologia.
A igreja guarda a fé. A igreja é uma ação apologética. Nós ensinamos a fé e constratamos contra outras fé. Olha, aquilo lá não é verdade, aquilo não é verdade, aquilo não é verdade, segundo o que nós aprendemos nas Escrituras. Então, quando você estiver aqui num culto, neste lugar, que o pastor estiver pregando e ele falar mal de uma igreja, é porque é necessário ensinar você que aquele lugar, aquela religião, aquela doutrina que está naquela igreja não faz parte da verdade das Escrituras. Assim como João estava falando, olha, nós vamos ver mais na frente, nas cartas de João. Ele fala, João escreveu, além do Evangelho, ele escreveu 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. Em uma das cartas de João, ele escreve o seguinte para a igreja, olha, aqueles que andam no meio de vocês, que não confessam Jesus Cristo como Senhor, não confessam que Jesus Cristo veio em carne, nem ande com eles, não os receba na casa de vocês. Então veja, por que João está escrevendo isso? Porque ele está tomando cuidado do coração e da espiritualidade daqueles que conheceram o Senhor Jesus Cristo. Então, sim, quando a gente prega a verdade, nós muitas vezes precisamos apontar para aqueles que pregam a mentira. Isso não é falta de ética. Isso é zelo por aquilo que a palavra de Deus está falando, tá bom? Então hoje eu quero que você olhe para o Evangelho de João, esse Evangelho que é, olha, Jesus é Deus. Nós vamos provar isso. Todo o Evangelho de João, João vai mostrar para nós que Jesus é Deus. Ele vai mostrar que Jesus existia antes da encarnação e você precisa crer que Jesus Cristo é Deus. Essa é a ideia de João. Os discípulos de Cristo que estão nas igrejas, e ele escreve para a igreja da Ásia Menor, onde o gnosticismo estava muito forte, corrompendo as igrejas, fazendo as pessoas acreditarem em coisas que não deviam. Ele escreve esse evangelho e as cartas dele, inclusive em Apocalipse, quando ele escreve, ele começa com 7 cartas, e as 7 cartas que ele escreve em Apocalipse são para 7 igrejas da Ásia Menor. Cuidado, olha, vocês têm que tomar cuidado porque as pessoas estão querendo deturpar quem é Jesus. Então eu quero que você ouça comigo nesse primeiro sermão, que é um sermão introdutório de apenas 3 versículos. O capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, fala para nós do Evangelho do Deus conosco, Deus encarnado, tá bom? Quem tem Bíblia, pega a Bíblia. Quem não tem a Bíblia, tem os boletins lá atrás que tem o texto, se você precisar e quiser, ou você pode ouvi-lo agora. Diz assim a palavra de Deus em João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, verso 2 e verso 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vou ler novamente. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E eu quero ler também para vocês verem que interessante, o primeiro versículo das Escrituras. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos orar? Senhor, nós queremos a Tua graça nessa manhã sobre esse texto de João, um texto rico, um texto muito profundo, um texto que nós precisamos da ação do Teu Espírito para que a gente possa compreender a Tua verdade. Que o Senhor tenha graça sobre nós nesta manhã e nos mostre
aquilo que nós precisamos aprender a respeito da tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem, uma coisa importante para a gente entender: João, que está escrevendo, é um judeu. E como judeu, ele tinha a convicção de que o Messias que viria era o cumprimento de uma promessa lá de Isaías, que falava que Deus estaria conosco. Quando Deus se apresenta para o povo lá em Moisés, Deus cria um tabernáculo. E ele diz: olha, esse tabernáculo é porque eu vou habitar no meio de vocês. E lá em Moisés ele já faz uma promessa: não só vou habitar entre vocês, mas um dia eu estarei com vocês. Não vai ser só entre, mas um dia eu estarei com vocês. Quando Isaías profetiza, ele diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. A palavra Emanuel em hebraico é Deus conosco. Então veja, João, que está escrevendo esse evangelho, é judeu, e ele crê na promessa da encarnação de Deus. Mas João está escrevendo para uma igreja na Ásia Menor, aonde a maioria dos cristãos estavam lá eram gentios, não eram judeus, não conheciam a lei judaica. E o que eles criam? Eles eram muito crentes nas doutrinas que vinham das filosofias. E dentro da filosofia grega, o que os gregos estavam ensinando? Não, os deuses estão no Olimpo. Deus é Deus, homem é homem. No máximo, dentro da filosofia grega, se tem um filho de um deus com uma mulher, que aí você tem os semideuses. Agora imagina todas essas histórias tentando ser ensinado dentro das igrejas, porque as pessoas estavam dentro de um contexto. Aí você fala assim: nossa, pastor, mas crentes acreditando na filosofia? Hoje a gente acredita em muita coisa. Os cristãos nos dias de hoje acreditam em muitas coisas, por exemplo, filosofia, sociologia, psicologia e tantas coisas que contradizem as Escrituras. Mas eles nem sabem que isso contradiz as Escrituras, porque eles têm uma fé rasa. Então eles não sabem. E aí eles vão indo para a igreja e acreditando na filosofia, sociologia e tal, que contradiz as Escrituras. Tudo na filosofia, tudo na sociologia, tudo na psicologia contradiz as Escrituras? Não. Tem coisas importantes na sociologia? Tem. Tem coisas boas na filosofia? Tem. Tem coisas boas na psicologia? Tem. Mas todas essas são verdades segundo a Bíblia? Não. Eles não estão nem preocupados com a Bíblia aqui. Filosofia não se preocupa com a Bíblia, a sociologia não se preocupa com a Bíblia, a psicologia não se preocupa com a Bíblia. Eu sempre, quando alguém fala que vai fazer psicologia e conversa comigo, eu falo assim: olha, toma cuidado, porque a máxima da psicologia é que Deus não existe. Todos os pais psicológicos falam isso. Não tem nenhum pai psicológico bíblico que acredita em Deus. A máxima da psicologia é você, homem, encontrando a solução dos seus problemas em você mesmo. Então veja, psicologia, sociologia, filosofia, todas essas coisas, as máximas dessas coisas nós não estamos nem aí com Deus. Um jovem hoje que vai para uma faculdade, o que acontece com ele? Ele entra dentro de uma faculdade, ele entra dentro de um ensino superior, e o que ele vai aprender sobre criacionismo? O professor vai abrir a Bíblia e dizer assim: vamos ler lá no Gênesis, capítulo 1, 2 e 3? O que ele vai fazer? Ele vai pegar um livro famosíssimo, que vai dizer o quê? Que nós viemos de uma conjuntura constelar, que houve uma grande explosão que criou esse universo magnífico ao acaso,
Ao acaso, a terra ficou num lugar legal, e o sol aqui aquece de maneiras boas, a aguinha aqui tinha uns germezinhos, os germezinhos, por causa dessa temperatura, do ar, de tudo, começou a nascer, ele se transformou, ele foi mudando, evoluindo, pum! Está aí você. É isso que eles vão aprender. Um homem que escreveu um livro, que no livro dele, a máxima que ele diz é: nós achamos que. E é isso que os nossos filhos vão aprender. E aí quando eles vão para a Bíblia, eles falam: não, Deus, isso é coisa do passado. Isso é coisa de gente que não é letrada, isso é coisa de gente que não é inteligente. Então perceba, nós olhamos para esse povo aqui há 2000 anos atrás e eles estão sendo pressionados pela filosofia grega. Nós estamos 2000 anos na frente e nós estamos sendo pressionados. Em todo lugar que você for, o mundo vai pressionar para que você acredite menos em Cristo. Para que você acredite menos em Deus. Para que você olhe para as Escrituras e diga: não, isso é inadmissível, isso não pode ter acontecido. O mar abriu e as pessoas passaram no seco. Não pode ser. As carruagens do faraó vieram atrás e foram sucumbidas pelo mar que se fechou logo na hora que eles estavam passando. Não, isso não é possível. Isso não é possível. Isso é lorota. Jesus, um Deus? Não é possível. Então veja o que João faz. João acreditava no Emanuel, mas ele não vai falar do Emanuel para um povo que não tinha ideia do que é Emanuel. João vai pegar um termo grego, da filosofia grega, que era o Logos. O Logos, ou aqui traduzido para nós, o verbo, era uma ideia da filosofia grega. A máxima do Logos é mais ou menos o seguinte: um ser intermediário entre Deus e os homens. Quem é o Logos? É um ser. Tem Deus, o Deus Todo-Poderoso, e tem um ser intermediário ali. E aí João pega o Logos e diz o seguinte: olha, o Logos de vocês, eu vou explicar para vocês quem ele é. Vocês não entendem ele direito, mas eu vou dizer para vocês quem ele é. Então João prega um termo conhecido para os filósofos para ensinar a respeito de nosso Senhor Jesus. A figura aqui, na verdade, então, é que o Logos é Cristo. Esse ser não é um intermediário entre Deus e os homens. Esse ser é... Aí vai ficar difícil agora para nós, hein? Então, esse ser é, como a gente explica Jesus, 100% Deus, 100% homem. Quando nós vamos ensinar sobre Cristo, nós ensinamos às pessoas o seguinte: Jesus Cristo não é meio Deus e meio homem. Ele é totalmente humano e ele é totalmente divino. Ele não era totalmente humano, mas ele desejou se tornar totalmente humano. Então, de todas as coisas que Cristo viveu na terra, a Bíblia diz que ele foi testado em todas as coisas como um ser humano. Você já sentiu fome? Todo dia, né? Jesus teve fome. Você já sentiu sede? Jesus teve sede. Você já ficou um tempo sem dormir, que você falou: meu Deus, eu preciso de uma cama, eu estou cansado. Jesus sentiu isso. Você já se sentiu tentado? Jesus já sentiu isso. A única diferença de nós humanos para o Cristo humano é que nós nascemos no pecado. E Jesus não tem pecado. Ele foi, como Paulo diz, o segundo Adão. Adão foi criado sem pecado, ele pecou. Jesus foi criado sem pecado e ele não pecou. Então, quando nós olhamos para o verbo está dizendo aqui para nós o seguinte: no princípio ele era o verbo. Por quê?
como os filósofos lá falavam, ele estava com Deus, realmente. Só que ele não só estava com Deus, ele era Deus. Eu quero falar 3 coisas para vocês hoje, só nessa introdução, para a gente ficar por aqui. O Evangelho do Deus conosco, primeiro, ele... Eu acho que eu me atrapalhei aqui, tirei o... Não, eu tirei aqui. Eu fui mexer no meu tablet e mexi no seu. É mudança aqui nos esquemas, nós estamos nos aprimorando, sabe? Então, obrigado, Márcia. No primeiro momento, nós vamos ver que o Evangelho de Deus conosco, no princípio, quando diz lá, no princípio, revela a sua eternidade. O que João quer escrever a respeito de Cristo? Primeiro que você tem que saber, no princípio ele estava lá e isso revela que ele é eterno. Então João diz para mim e para você que esse é um princípio que nós devemos crer. Gênesis 1:1, no princípio. Aqui João 1:1, no princípio. O que existia no princípio é tudo aquilo que está vinculado à eternidade. Você estava no princípio? Não. Você é eterno? É. Alguém tem ideia de que não é eterno aqui? Nós vamos viver a eternidade. Então agora eu tenho a eternidade. Agora você tem a eternidade, mas você tem a eternidade a partir do momento que você foi criado. Como Deus nunca foi criado, a eternidade de Deus não tem princípio de dias. E ele não tem fim de dias. Então o próprio João, quando vai tentar mostrar isso lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 13, ele diz o seguinte: este Jesus é o Alfa e o Ômega. Sabe o que é Alfa e Ômega? É como a gente disser no abecedário em português, ele é o A e o Z. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então ele está dizendo para os seus leitores, ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele é primeiro e último. Ele é o princípio de todas as coisas e ele é o fim de todas as coisas. Porque no princípio, lá estava Cristo. E no fim, todas as coisas estão em Cristo. Então, quando ele fala para nós, ele está mostrando um Deus eterno. Ao mencionar, então, a pré-existência de Cristo, João também está anunciando o seguinte: ninguém pode ser o eterno, não ter a eternidade só que nem nós, mas ser o eterno, se ele não for Deus. É impossível. Se ele é eterno, se ele é o eterno, ele é Deus. Então a segunda coisa que eu quero que você veja aqui é que no princípio também revela a sua divindade. Voltando ao relato de Gênesis capítulo 1, no princípio, Deus. Aqui João diz, no princípio, o Verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então, enquanto muitos acreditam que o universo foi obra do acaso, a Bíblia revela que há alguém no princípio e que este ser que está lá no princípio é Deus. O texto de Gênesis, inclusive, vai mais à frente, revelar uma reunião majestosa na hora que vai criar o homem. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Se você entende um pouquinho de português, você vai ver que está no plural, não está? Não é farei o homem segundo a minha imagem e semelhança, mas é façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então aqui nós já temos a base daquilo que nós ensinamos na igreja. Deus é um, mas ele coexiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus? É.
o Filho não pode ser menos que Deus. E o Espírito não pode ser menos que Deus. E Deus não se mostrou como Pai, depois se mostrou como Filho, depois se mostrou como Espírito, como alguns tentam dizer. Não, não, não. Ele se mostra ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito Santo. Quer ver? Batismo de Cristo. O que acontece? Jesus está sendo batizado, quando ele sai da água, quem fala com ele? Tu és meu filho e quem? Me compraste. Pai. O que desce sobre ele? Uma pomba, que é o Espírito Santo. Então, no batismo de Cristo, nós temos aqui a personificação da Trindade. O Filho, o Pai e o Espírito. Ora, por que é importante saber isso? Porque, assim como naquele dia que João está escrevendo essa carta, hoje há muitas pessoas que vão querer que você não acredite em Jesus. Não acredite em Jesus como Jesus realmente é. Então nós veremos em vários momentos no Evangelho de João, daqui para frente, Jesus declarando a sua divindade. É engraçado, é gostoso você ler o Evangelho de João e ler um outro Evangelho, que você vai ver umas coisas assim. Em alguns momentos Jesus chega para as pessoas e diz para os discípulos, não fala quem eu sou. Não é hora ainda de falar quem eu sou. Vai chegar o momento de falar quem eu sou. Segura a onda. Você já pensou isso? Os discípulos estão lá todos animados, recebendo a revelação de Deus. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Nós vamos sair amanhã, vamos fazer um cartaz, vamos falar para todo mundo. Jesus diz, segura a onda, Pedro. Não é a hora ainda. Vai chegar a hora que eu vou falar. Capítulo 8 de João, tem um debate de Jesus com os saduceus, os fariseus. E aí vão perguntar para ele sobre Abraão. Aí sabe o que ele fala? Abraão, pai da fé dos judeus. Jesus diz para os fariseus assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Tem um problema aí que o português não tem. Ele deveria dizer o seguinte: antes que Abraão existisse, eu era. Não era isso? O português não está melhor assim? Antes, a minha dificuldade com o inglês. Toda vez que eu vou falar em inglês, eu fico no português, no presente. Aí eu penso, não, é no passado, é o did, não do. Eu falo, peraí, então vamos reformular direito esse negócio. Aqui é a mesma coisa no português. O pessoal está ouvindo Jesus dizer isso aí. Antes que Abraão existisse, eu era. Você errou, Jesus. Você tinha que ter falado, eu era. Mas Jesus diz, não, antes que Abraão existisse, eu sou. Por quê? Por que Jesus diz eu sou? E não eu era? Você lembra lá quando Deus se apresenta para Moisés? Deus chega para Moisés, tem uma sarça. Deus diz para Moisés, Moisés, vem para cá. Entra, tira a sandália dos seus pés, Moisés, nós vamos bater um papo. E aí Moisés diz, certo, quem é você? Com quem eu estou falando? Quando eu chegar lá, Deus, e falar para aquele povo que você me mandou, lá no Egito para tirar eles de lá, qual é o seu nome? Quem eu mando dizer? Aí Deus responde para Moisés, diga que o eu sou enviou. Essa palavrinha em hebraico é Yahvé. Eu sou. Você sabe o que Jesus falou no capítulo 8 de João? Em hebraico? Antes que Abraão existisse, eu sou Yahvé. Nós vamos chegar lá. Eles pegam em pedra para matar Jesus. Mas o que Jesus estava demonstrando ali no Evangelho? Vocês precisam acreditar que eu sou. E aí nós vamos ver alguns discursos de Jesus no Evangelho de João, que ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, eu sou, eu sou. Vocês precisam acreditar que
Eu sou Deus. Essa é a máxima. No princípio, então, ele revela que é Deus, e como Deus, no princípio é revelada a sua obra. Lá diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi criado por ele. Aí quando Paulo vai escrever isso, irmãos, lá em Colossenses, ele vai ensinar o povo, olha o que Paulo escreve. Colossenses 1, 15 a 17. Falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, porque por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sabe aquele mar lindo que você gosta de olhar? Foi criado por meio de Cristo. Sabe esse céu maravilhoso que você gosta de olhar? Foi criado por meio de Jesus. Sabe os anjos que a Bíblia relata? Foram criados por meio de Jesus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que tem existe. Quem é esse ser? Ele não é meramente um homem capacitado por Deus. Ele não é só um grande profeta. Ele não é. Ele é o próprio Deus. E se eu não acreditar que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, eu não acredito em Jesus da maneira como ele é revelado nas Escrituras. Então, quando alguém chegar para você e dizer, não, olha, Jesus é um profeta, você diz para ele, não é só um profeta. Ele é um Deus profeta. Ou ele é um profeta Deus. Mas tudo que Jesus foi, ele é um homem, Deus. Ele é um profeta, Deus. Ele não pode ser tirado dele o título de Deus. Ok? Quem estava na cruz morrendo por nós? Deus. Nenhum sacrifício seria aceito se não fosse o próprio Deus. Então João vai dizer para mim e para você, as suas obras revelam quem ele é. Lá no princípio é revelada a sua obra. Quero concluir dizendo o seguinte: o Evangelho de João foi escrito para que creiamos que Jesus é o Deus encarnado. Não podemos crer menos que isso. Se você crê que Jesus é apenas um bom homem, se você crê que Jesus é apenas um anjo, como alguns dizem, não, ele é um dos anjos. Se você crê que ele é só um profeta, ou se você crê que ele é um espírito evoluído, você não compreendeu ainda quem é o Senhor Jesus. Eu convido você a estar conosco nessa jornada através do Evangelho de João, porque João escreve para nós para dizer o seguinte: o Verbo é Cristo e Cristo é o próprio Deus. E tudo que ele vai escrever daqui por diante, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, até terminar no versículo 21, se não me engano, é que Jesus Cristo é Deus. E a gente não pode acreditar em menos que isso. Amém? Que Deus nos ajude a entender essa preciosidade da teologia da igreja, que é mostrar para nós Jesus Cristo, 100% Deus. Jesus Cristo, 100% homem. Ele é diferente de toda a teologia da Bíblia. A pessoa de Jesus é especial e nós precisamos nos debruçar para entender quem é o nosso Salvador. Vamos orar? Senhor, eu louvo o teu nome, porque o Senhor nos dá graça de olharmos para textos tão profundos como é 1 João, como é João capítulo 1, e entender, ó Deus, que o Senhor quer guardar o seu povo de heresias. Nós, hoje,
assim como os nossos irmãos aqui nessa época, nós somos cercados de tantos ensinamentos que tentam diminuir Cristo, que tentam colocar Jesus numa prateleira de pessoa normal, que querem insistir conosco que é impossível que Jesus Cristo seja tudo isso que Ele diz e que as Escrituras dizem que Ele é. E eu preciso guardar o meu coração. E é a Tua palavra que é uma vacina para nós. E eu preciso que o Teu Espírito me ensine os meus irmãos a respeito dessa grandeza que é o Verbo de Deus, o nosso Senhor Jesus. Que enquanto nós caminharmos pelo Evangelho de João, o Senhor acrescente fé ao nosso coração. Que o Senhor nos dê graça de ensinar outros. E, ó Deus, nos dê ousadia de sermos combativos e combater heresias e ensinos que venham destruir a nossa fé. Que a Tua igreja, ó Deus, seja forte na palavra, firme no propósito de andar com Cristo, sem temor deste mundo que nos assedia e tenta, Senhor, nos fazer olhar para o outro lado. Põe os nossos olhos na Tua palavra, Deus. Desvenda os nossos olhos, nos ensina a Tua verdade, guarda-nos para a glória do Teu nome. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.